Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Cybercast. Hoje, muito especial, a gente está aqui na presença de quase não, né? Mais de um século de experiência na mesma mesa, não quer dizer que a galera... Contando a sua, né? Contando a minha. Na verdade, eu sou um entusiasta que vos fala, Fabiano, fui convidado para ser host aqui do Cybercast, e a gente já traz um time pesado, com muita experiência. Tô aqui com o Léo, que ele é o gerente Brasil de Cortex, ou seja, falou de Cortex no Brasil, é o Léo, mais de 25 anos de experiência, cara, conhece tudo de Cortex, vai nos dar a visão aqui hoje do lado do fabricante, do que a gente tem de novo, de tecnologia, etc. Léo, obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado vocês, super legal estar aqui, acho que vai ser muito legal esse papo. Gente, a gente começa no episódio de peso e agora apresentando o resto dos convidados que são sócios, né, da Silo, que é uma empresa especialista em segurança. Então, gente, obrigado por aceitarem o convite. A Silo é referência, né, não só em Rio Preto, mas a nível Brasil, inclusive com alguns cases fora do país. Tanto é que a Palo Alto está aqui com a gente para a gente dividir isso aqui. Sejam muito bem-vindos, Juliano, João, Anísio, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado vocês, muito bom estar aqui e muito obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente. Legal. Esse universo, né, de cyber, que envolve muita coisa, inclusive cibersegurança, a gente naturalmente vai falar aqui de muita coisa bacana, de case, de funcionalidade, de experiência, vida real. Eu creio que o pessoal tá cansado por aí de ouvir um monte de coisa e fala assim, tá, e na prática, como é que eu resolvo? E aí, vocês vão trazer verdades? Hoje vão entregar o jogo? Essa é a ideia. Nós vamos. A ideia é a gente desmistificar um pouquinho as siglas, falar um pouquinho da vida real, contar cases do nosso dia a dia, vai ser bem legal. Deixando claro que a gente não vai falar o nome de ninguém. É, isso. Boa, boa. Vamos usar nomes fictícios. Com certeza. Legal. Com certeza. Então, o nosso tema do episódio é novas ameaças versus novas tecnologias em cibersegurança, para a gente entender quando e o que implementar. Então, quem está aí nos ouvindo, seja da área de tecnologia ou não, a gente vai traduzindo os techniques aqui, mas principalmente se você é da área de tecnologia, né, seja muito bem-vindo, que vai ser muito legal o papo aqui hoje, certo? Eu vou começar direto com o João, né? O João que aí eu creio que o João, se eu não me engano, a Silo começou contigo, né? Então, com você, com a Anísio, talvez, depois veio o Juliano. Quero entender um pouco mais dessa história. Mas quando que você se interessou por cibersegurança e por que fundar a Silo? Né? Então, conta pra gente aí, pra gente situar. E aí a gente vai fazendo esse ping-pong, galera. Vamos falar de Silo, Palo Alto e vamos lá. Eu e o Anísio já fazemos parte de uma empresa, né? Essa empresa é uma parceira Microsoft há muitos anos, né? Praticamente a gente começou a empresa, a gente já era parceiro Microsoft e a gente sempre trabalhou com a parte de infraestrutura e sempre entendeu que a gente tinha conhecimento para poder fazer um pouco a mais do que a gente queria ali, né? Só entregar os projetos e não evoluir na parte de segurança. E sempre, assim, tem sempre aquele cliente que precisa disso. Então, a gente foi enxergando isso, tá? E vendo uma oportunidade de mercado. E aí, a partir disso, a gente acabou pensando em criar um SOC, né? A gente vai definir um pouquinho mais, mas com a história da empresa, a gente acabou tentando criar um SOC, a gente falou com o Juliano, e aí, resumidamente, o Juliano falou assim, eu já tenho o nome da empresa, Essa história é muito boa, posso contar essa história? Eu estava num evento de infraestrutura no Sul, e estava andando por lá, conhecendo os stands. Eu estava com um stand meu de uma outra empresa. Eu trabalho já com infraestrutura de redes de computadores há mais de 20 anos. E tinha um stand pequenininho de um cara que falava, eu faço marketing disruptivo. A empresa dele chamava Kudo. O cara é maravilhoso. E eu chamei ele porque eu tinha ideia já de criar uma unidade de negócios na área de cibersegurança. E eu já conhecia o pessoal da JA, a gente tinha muita sinergia, né? A gente se encontrava nos clientes aqui em Rio Preto, e o Anísio, principalmente, que ficava muito ali comigo no dia a dia, quando a gente estava começando as nossas empresas, e a gente era muito honesto um com o outro. E era muito assim, cara, isso aqui não vai funcionar, e as discussões muito bacanas a respeito de deixar o cliente sempre satisfeito. Enfim, aí... Conheci o João, sabia que o João
já tinham uma experiência junto com o Anísio na área de Microsoft muito grande e que eles estavam querendo ir além, que eles estavam fazendo treinamentos muito específicos na área de cibersegurança. E eu queria... Eu tinha a solução de marketing para isso. Na realidade, a Silo nasceu como uma estrutura de marketing. E é legal desmistificar, primeiro que não é silo, é silo, porque esse CY vem de Cybersecurity. Então, é Cyber Loss Prevention. Quando você fala de Loss Prevention ou prevenção de perdas, então é perda de tempo, é perda de dinheiro, é perda de dados, é perda de informação. É um conjunto de coisas importantes que está dentro desse nome, né? Porque quando você tem um evento de segurança que te atinge, que criptografa seus dados ou que você perde um monte de coisas. Você tem que sair correndo, você tem que gastar aquele dinheiro que você não tinha, porque de repente você não fez o investimento adequado. Então tem um conjunto de coisas nesse nome que é importante. Então o nome Silo nasceu sozinho, e depois ele se juntou a uma vontade, a um time muito bom, e acabou virando uma empresa. E isso foi muito legal, né? Essa junção, foi bacana. Cara, e já deu certo, né? A gente vai falar aqui de alguns cases. A gente tá falando de quantos anos de empresa? Ah, a Silo nasceu... Cara, ela nasceu... A ideia dela estava na pandemia, ela nasceu logo depois da pandemia, mas já é uma empresa que já tem mais de 2 anos. Caramba. Então, assim, é uma empresa madura, porque a questão é que vem muito conhecimento dos anos anteriores, da experiência, né? Vem muita experiência. Sim. Cara, é incrível, né? Porque por mais que vocês chamem a Silo de startup, eu vejo essa maturidade nos projetos que vocês entregam, né? Depois eu vou perguntar para vocês, quero que vocês contem os cases aí, não pode abrir nomes, mas vai ser legal. Léo, conta pra gente, Léo, por que a Palo Alto resolveu ser parceira da Silo, uma empresa de Rio Preto, né? Rio Preto, pouca gente sabe, mas é um polo de tecnologia, é muito bacana, mas a nível Brasil ainda é uma coisa que o pessoal não comenta tanto, né? E como que a Palo Alto descobriu a Silo descobriu a Palo Alto, e pelo que eu soube, tem os níveis de parceria, né, na Palo Alto, e é um dos mais elevados aí o da Silo. Conta pra gente. Cara, assim, o que a gente sempre fala é que não adianta você ter uma Ferrari e não saber pilotar. A gente acredita que os melhores projetos, eles dão certo com aqueles parceiros que têm conhecimento profundo, que são especialistas naquilo e que não estão interessados só em vender a solução, mas sim em pilotar ela ao longo do dia. Tá? E a nossa conversa com a Silo surgiu mais ou menos assim. O Juliano me procurou alguns anos atrás, cara, tenho uma ideia aqui e quero te apresentar. E aí ele me apresentou a ideia da empresa que tinha acabado de surgir e assim, casava como uma luva. E o nível de dedicação que esses caras e a equipe deles colocaram em conhecer, em ter as melhores pessoas em nível de qualidade, é um negócio sensacional. Então isso que fez crescer a parceria, porque parceria surge todos os dias, mas é alguém que você bota fé, que você vê que no dia a dia tá dando certo, que tá entregando aquilo que promete, isso é um grande diferencial e é o que faz a gente apostar tanto na Silo. Léo, para quem, creio que quem tá nos ouvindo que é profissional da área, com certeza conhece a Palo Alto, que é uma das maiores, se não a maior empresa, principal empresa de tecnologia do mundo, né? Principalmente para cibersegurança. Comenta pra gente o que você puder contar aí de números, de soluções. Eu acho que hoje a gente vai falar muito de Cortex aqui, que é uma das principais soluções que a Silo tem bastante especialização nisso para entregar, para implementar e etc. Mas conta pra gente, Léo, mais sobre a Palo Alto, por favor. Pô, a Palo Alto surgiu há muitos anos atrás, inicialmente no mercado de firewalls. A gente revolucionou o mercado de firewalls com o Next Generation Firewall. A Palo Alto tem uma preocupação em tudo aquilo que ela faz ser o melhor, tecnicamente falando. Porque assim, quando a gente fala de segurança, 99% não é o suficiente. Você tem que ter 100% de qualidade. O que a gente fala é que assim, o atacante só precisa estar certo uma vez, e a gente tem que estar certo todos os dias. Então, a gente conseguiu
mostrar essa qualidade no que diz respeito a firewall, e nós acabamos aumentando o nosso portfólio. Hoje nós temos soluções de proteção de nuvem, soluções de prevenção e detecção de ameaças. Nós somos hoje o líder global em cibersegurança. Nós somos a maior empresa do mundo em cibersegurança. Cara, que honra, hein? Então, só isso. Maravilhoso aqui. Só isso. Estamos aqui. Cara, assim, eu acho que você falou uma frase que vai ser a frase, inclusive deve ser o novo slogan, né? Aqui, vou copiar. 99% não basta. 99% não basta. Cara, vai ser o slogan aqui do Mas eu posso Cybercast. trazer um negócio Sim. importante? Cara, a gente sempre enfrenta no mercado questões como, se você está dentro da curva de fulano e de ciclano, e tem a questão do Gartner, né? E a gente já enfrentou algumas dificuldades. E tem um ponto aqui, essas ferramentas de segurança no mundo, elas são colocadas à prova a todo tempo. E tem um teste, né? Acho que era legal, Léo, você falar um pouquinho do teste do Mitre, que é um negócio que aconteceu e que é real, que é um teste onde todas as soluções similares ao Cortex, ou parecidas, ou que fazem algo similar, depois nós vamos, acho que, desmistificar um pouquinho o que é isso, foi colocado à prova. E tem um ponto interessante desse teste do Mitre, porque eu estou puxando esse gancho do 100%, que é assim, o Mitre, nesse teste, ele deixa você ir lá, ele te joga as ameaças e você tem que tentar identificar e tentar mitigar. E você tem a chance de que, se você não mitigar, você pode voltar para trás, você tira o teu carro ali da corrida, vai nos boxes, arruma, volta e se submete de novo. A única ferramenta no mundo que passou pelo teste sem ter que tirar a ferramenta, sem ter que fazer ajuste nenhum, foi o Cortex. Cara, Acho que é legal você falar um pouquinho É legal. disso. Vamos lá. Acho que vale voltar um pouquinho ainda e explicar o que é o Cortex, para quem Boa. não sabe. Sim. Vamos, boa, muito boa. Nós somos uma unidade de negócio dentro da Palo Alto que hoje em dia tem algumas soluções. Nós criamos o conceito, que é um conceito que está muito na moda hoje em dia, que é o conceito de XDR, detecção e resposta estendida. Tá? Por quê? Quando você olha as ameaças, elas evoluíram de uma forma exponencial, não só em quantidade, mas também em complexidade. Lá atrás você tinha um antivírus, uma solução de proteção do seu endpoint baseado em assinatura. Depois evoluiu para um EDR. De uns anos para cá, nós evoluímos isso para, como eu digo, olhar para o seu ambiente a partir do seu endpoint. Então você tem uma solução que permite você olhar para tudo que está acontecendo no seu endpoint, no seu computador, mas também olhar para o que está acontecendo no resto do seu ambiente e correlacionar essas informações para que você consiga detectar e proteger contra aquelas ameaças mais avançadas, aquelas ameaças que têm muita movimentação lateral dentro do seu ambiente. cara, um SOC não tem como pensar num SOC sem Cortex, né? Exatamente. Mas seria bom deixar claro, acho que para quem está nos ouvindo, assim, quando a gente fala de movimentação lateral, é o tráfego porque, por exemplo, as empresas tradicionais, deixa eu fazer um gancho com você, elas têm uma estratégia de colocar um firewall no perímetro e colocar um antivírus tradicional baseado em assinatura nos computadores. Vamos simplificar. Em sua maioria, às vezes, é até por preço, né? Nem por qualidade do negócio. Nem pensando... Porque é o commodity, né? O básico que todo mundo faz. Tem mais um motivo. E a gente, então, volta para o Mitre daqui a pouquinho. Conforme as ameaças foram crescendo em complexidade, as empresas elas têm que se instrumentar, colocar soluções, um firewall aqui, proteção de nuvem ali. Um dos grandes problemas que você tem com essa complexidade hoje em dia é que você tem, em qualquer empresa, dezenas de soluções de proteção, de segurança. Cada uma está olhando o seu pedacinho. E aí entra a questão da movimentação lateral. Você pode ter, sei lá, o seu firewall gerou um alerta.
mas ninguém viu. Sua outra solução qualquer gerou um alerta e ninguém viu. Quando alguém vê porque as coisas param de funcionar. Já é tarde demais. Já é tarde demais. Então aí que entra a questão do XDR, você ter uma solução que consiga olhar o todo, que consiga fazer a análise em conjunto daquele alerta que foi gerado no Firewall, por menor que seja, de uma característica anormal que aconteceu no seu ambiente. Sei lá, eu costumo dizer, o Juliano, ele acessa o sistema da empresa através de um Mac todos os dias, em uma rede protegida. Amanhã, o Juliano acessou às 2 da manhã através de um Linux e errou a senha 3 vezes. Lá da China. Teoricamente ainda não está fazendo nada errado, mas você tem um comportamento anormal. E é importante hoje em dia que você consiga detectar esse comportamento anormal muito rápido, porque no momento que um atacante consegue executar com sucesso o ataque, o tempo para que ele consiga concluir esse ataque, por exemplo, criptografar o seu ambiente ou roubar os dados, ele é muito pequeno. Vocês estão na ponta ali, né, implementando, vendo as dores do cliente, o desafio. Conta um pouco disso, né? Na prática, é simples, é complexo, precisa ter outros conhecimentos além de segurança. Como que isso funciona? O que é legal pensar, assim, o que ela está falando? O Cortex, ele pensa comportamentalmente. Então, vamos trazer para o mundo real. O cara que rouba uma casa não é o mesmo cara que rouba um banco. Então, ele tem comportamentos diferentes. Você pensa lá no assalto do Banco Central. Os caras alugaram uma casa do lado, fingiram ser uma floricultura lá, não lembro muito bem, tiravam terra de lá de dentro porque eles estavam cavando um túnel. Agora o cara que vai roubar uma casa, ele simplesmente pula o muro, estoura seu portão, estoura sua porta. Então são comportamentos diferentes. Hoje o Cortex, ele entrega alertas dos mais variados de detecção que ocorrem no ambiente e muitas vezes de um cliente para o outro não é o mesmo. Né, em sua maioria, seria muito fácil falar assim, é sempre o mesmo alerta que a gente tem em todos os clientes, mas não, essa detecção acontece com base no que está acontecendo dentro da casa do cliente. Então a gente tem sido bem efetivo com relação a receber esses alertas do Cortex e sim, entrega efetivamente o que eles estão dizendo sim. Pegando esse exemplo, alguém saindo com um caminhão de terra. Cara, você sai para trabalhar de manhã e volta de noite. Se o teu vizinho da frente tá tirando 3 caminhões de terra por dia, você vai prestar atenção nisso? Não. Aí é que entram esses caras. Aí é que você tem que ter um especialista, alguém com olho clínico, para dizer, opa, o que são aqueles 3 caminhões de terra passando lá? Entendeu onde é que entram esses caras? Ou seja, eu tenho a Palo Alto que é uma Ferrari, mas se eu não tiver um piloto à altura, que saiba frear na placa dos 100 metros. Que é o parceiro. Mas eu quero fazer um comentário a respeito de uma coisa que parece muito básica, mas assim, que é importante, que eu acho que a Silo traz de conhecimento. Como o grupo da Silo tem muito conhecimento de Microsoft, então a parte processual do processo de instalação, desinstalação, de atualização, ela está muito bem moldada na Silo. Então, desde a gente instalar o Cortex para 100 usuários ou 6.000 usuários, a gente tem um grupo que consegue fazer isso. Você imagina a dificuldade, primeiro, de instalar um endpoint em 6.000 dispositivos, entendeu? E seja ele um Linux, um macOS ou um Windows. E você vê, além dos dispositivos móveis, e depois, obviamente, fazer todo o processo, porque o Cortex é uma ferramenta que evolui como todas as outras. Então, você precisa fazer um processo de atualização dela. Como que faz isso? Todo o processo de automação. Então, a Silo, além de ter o conhecimento técnico na área de cybersecurity, ela tem um conhecimento de base
extremamente importante no processo. Porque como é que você chega numa empresa de 6 mil usuários? Aí tem um caso que eu queria citar aqui, que é muito legal, é o seguinte. A Palo Alto tem uma proposta que foi feita para a gente quando a gente faz as apresentações para o cliente, que é o seguinte. Cara, a gente termina as palestras e fala assim, ó, se alguém aqui, se alguma empresa aqui estiver tendo uma dor muito grande de estar no meio de um ataque, por exemplo, que o cara tá vendo que seus dados estão... Pô, acabou de criptografar um computador aqui dentro e eu tô com medo desse negócio se espalhar horizontalmente e criptografar todas as máquinas. Você imagina que... E aí, acho que o Léo tem um caso legal para contar Tem disso. vários. Que é assim, o cara liga, fala assim, cara, eu tô sofrendo um ataque aqui. Às vezes até cliente que a gente tava com proposta, e o cara, não, essa solução é uma mega Veja solução, eu não tô precisando dela. E de repente o cara fala, cara, pelo amor de Deus, me socorre. Aí você tem que chegar correndo, são 6 mil devices, você tem que subir isso a toque de caixa e salvar o cara. E a Palo Alto faz isso, e a Silo faz isso. A Silo tem capacidade de fazer isso. Então, Cara, e como não parar? Eu queria até que vocês contassem se tem algum um caso que aconteceu de 3 mil, 5 mil Macs, um parque gigante, que você não pode parar a operação do cliente, né? Então, como é que eu subo uma instância que eu vejo que é robustíssima, como o Cortex, não para a operação, porque lá tá rodando, sei lá, Windows, milhares de licenças de outros fabricantes. Vocês já enfrentaram algo desse tipo? Você falou, cara, deu certo, por quê? Porque a gente teve X cuidado? Vocês têm algo para contar pra gente disso? Vamos lá. E aí ficou o recado aqui. Se você está sendo atacado, entre em contato com a Silo, porque nós fazemos isso em conjunto através dos nossos parceiros. Normalmente, quando você está sendo atacado, é aquilo que eu falei, você descobre porque alguma coisa já parou. Nós temos casos em que os clientes nos ligaram, não eram nossos clientes, né, dizendo, me ajuda. Estou sendo atacado aqui, sei lá, estou com 100 servidores fora do ar, preciso voltar. A gente já virou mais de 12 mil estações entre servidores e estações em pouco mais de 24 horas. Tipo assim, você está sendo atacado? Instala aí. E com isso a gente conseguiu que os clientes dos nossos clientes sequer percebessem, sequer fossem impactados. O ambiente não chegou a parar. Então, sim, a gente tem vários casos, e até hoje eu estava comentando com o Juliano, você se sente num CSI, porque às vezes, outro dia me ligaram numa sexta de noite, dizendo, Léo, você consegue entrar aqui com seu time para nos ajudar? E essa história é maravilhosa. E a gente estava acessando algumas máquinas suspeitas. E aí simplesmente o atacante percebeu e entrou na máquina. Ele era um insider, né? Ele tinha permissões, entrou na máquina e desinstalou nossa solução para tentar não ser pego. E na hora a gente estava olhando para aquilo. Cara, é muito legal quando esse tipo de coisa acontece. Então a gente tem umas experiências aí emocionantes às vezes. Emocionantes. É CSI. Cara, não, e falar em CSI, provavelmente, sei lá, se tem uma média empresa nos assistindo, uma empresa menor, o cara pode pensar, cara, isso é robustíssimo, né? Eu não consigo pensar em implementar na minha empresa. E aí, eu costumo dizer que caro e barato não existem, né? Tudo depende do risco que você corre, do impacto, se a tua empresa amanhã pode não existir mais por conta de um vazamento, etc, etc. Então, a gente está falando aqui nos bastidores de 8,5 trilhões. É o número, né? É o número do mercado de crime cibernético. Cybercrime, né? Se fosse um país, seria a terceira maior economia do mundo, né? Absurdo. Estados Unidos, China e crime cibernético. Eu garanto que implementar uma solução como essa é mais barato, né? Cara, é extremamente competitivo o preço. E assim, o que é caro? Você ficar uma hora parada, qual é o custo? A gente tem... Ou se criptografar seus dados, ou você perder aquele monte de dados e esses dados ficarem expostos, né? Na verdade, eu acho que a pergunta muda um pouco.
e acho que as pessoas deveriam pensar o que é importante para você. Boa. Tipo, por que eu protejo um banco com pessoas armadas? Por que eu protejo o segredo da empresa com algo um pouco melhor? Então, o preço, logicamente, sempre vai ser enxergado isso. Só que, assim, quanto vale a sua empresa parada um dia, 2 Valor dias, e não uma preço, semana? né? É isso. Quanto você perde com isso, né? Então, eu acho que ele deveria mudar um pouco esse pensamento, porque eu sei que é complexo, eu sei, a gente enfrenta, por exemplo, o lado comercial, às vezes não é o core do negócio, às vezes o core do negócio é plantar cana, o cara não quer nem saber que ele vai proteger, mas assim, o pessoal tem que fazer um trabalho de conscientizar e entender que um dia parado, um mês parado, uma semana parado, muitas vezes o dano, às vezes é até irrecuperável. Quanto você perde com isso tudo? Isso é uma conta difícil de ser feita, mas que tem que ser colocado na cabeça. Tem um lado de... O fato da Silo ter escolhido a Palo Alto e ter focado em Cortex, tem outros lados importantes dessa parceria. Foi montada uma estratégia comercial de muito sucesso, porque hoje a gente trabalha com um distribuidor global muito grande, muito poderoso financeiramente, e nós temos opções, por exemplo, de fazer o Cortex ser trabalhado como OPEX ou como CAPEX. Então, quer dizer, não justifica mesmo no preço global daquele número mínimo de licenças que é necessário, mas eu diluo isso em 12 meses. Então, a gente facilita o processo. Então, existe um trabalho comercial muito importante que a Palo Alto apoia e a gente tem uma empresa no meio muito poderosa financeiramente para nos apoiar. Então, eu não vejo o lado comercial. Eu acho que o João falou, existe um problema de conscientização, né? E de entender a ferramenta e tal. Então, da gente também fazer um trabalho, que é uma coisa que a gente quer fazer nesse podcast hoje, de mostrar como a ferramenta é poderosa, importante, e mais do que isso, necessária no dia a dia de todos os tipos de empresa, né? O João citou a empresa do agronegócio, mas se você for olhar, nós estamos empresas aéreas, empresas financeiras, indústrias, empresas de desenvolvimento de software, todas elas precisam, né? Gente, quem estiver ouvindo, né, a gente pelo Spotify, é importante que aqui no final o pessoal vai mostrar, né? A gente estava combinando aqui nos bastidores, a ferramenta funcionando. Então, veja no YouTube, pule para lá, que vai ter imagens, né? E aí vai ser muito legal esse momento. Então, eu vou dar um passo atrás, muito importante, que para a gente contextualizar, né? Legal, eu tenho tudo isso de ferramenta, mas quais são as principais ameaças hoje, né? Que tipo de empresa, quem deve se preocupar? Todo mundo? As grandes? Quem é alvo, né? A gente sente que, eu sei que não está muito conectado, mas a gente viu um hype de LGPD, por exemplo, né, tentando nessa linha de conscientização. Agora, né, não vou entrar em temas polêmicos aqui, a NPD precisa dar mais alguns passos, etc, etc. Mas quando a gente fala na prática do que está rolando agora, né, desde o boleto que a gente estava conversando, que vem com malicioso ali para um credor errado, até coisas mais complexas. Que vocês colocariam aí no top 3? Né? Porque são inúmeras. Então, o que seria um top 3 de ameaças que vocês mais veem acontecendo? Na verdade, eu acho que tudo pro lado malicioso aí tem os propósitos, né? Hoje a gente vê extorsão, que é o ransomware, que é o mais comum, né? Então, assim, qualquer um tá suscetível a ransomware. O cara simplesmente... isso é uma das coisas que é legal numa ferramenta de XDR, no caso do Cortex, que é eu entender a causa raiz do problema, né? O cara simplesmente receber um e-mail e clicar num link, baixar algo e disseminar para a empresa inteira, seja a empresa inteira 2, 3 computadores e 10 mil computadores, ele está suscetível. Talvez o estrago não é tão grande, logicamente, mas o sequestro de dados hoje é uma das coisas mais
comuns e temidas pelo pessoal. O vazamento de dados também. O vazamento... E rentáveis, né? Porque o cara pede resgate depois disso também. É, uma das coisas que o pessoal fala bastante a gente investe para o nosso negócio rodar. O cara malicioso, ele recebe o dinheiro e reinveste no negócio dele, que é conseguir extorquir mais ainda. Então, que está cada vez mais sofisticado. O vazamento de dados, que nem o Léo citou, é uma das coisas importantes, ainda mais com leis aplicando multas aí, né? Não só Brasil, mas a nível mundo, digamos, isso é extremamente importante. Toda vez que você recebe, você toma um ataque, né? Você está colocando muita coisa em risco, inclusive o próprio nome da empresa ser manchado, né? Isso é uma das coisas que não é muito pensada hoje em dia. Complementar? Uma coisa que eu acho que aos poucos, felizmente, está mudando, alinhado com o que o João falou, é que normalmente nós nos movemos em função do medo. Eu vou investir para que algo não aconteça. Mas muitas pessoas acham que as coisas só acontecem com o outro, né? E isso acaba impedindo elas de investirem, de fazer alguma coisa até que alguma coisa aconteça. E vai acontecer. O que a gente tem visto, e aí uma curiosidade, né? Quando a gente fala do medo, Córtex é justamente o órgão, não sei como é que chama, do nosso cérebro que detecta o medo. É algo, um dos componentes que foi responsáveis pela nossa evolução. Luta ou fuga, né? Tá aí. Hoje, o que a gente tem visto, a mentalidade mudando, as empresas estão vendo segurança como um habilitador de negócio. Eu vou me proteger para eu não estar suscetível a LGPD, as multas da LGPD, e com isso eu poder lançar este novo negócio aqui. O meu e-commerce, que tem uma cadeia logística totalmente integrada, ele tem que estar protegido. Então, o negócio, aos poucos, está começando a ver segurança como um habilitador de negócio. E aí, cada vez mais projetos em segurança estão se pagando e parando em pé. Então, tem um ponto também que a gente tem visto muito, como o mercado... Existe um mercado novo vindo. Então, por exemplo, você vê uma iniciativa do Banco Central de criar a moeda digital, de criar o Drex, de pensar em tokenização de ativos, de pensar em smart contracts. O que acontece? Existem muitas empresas financeiras de crédito, empresas grandes, e essas empresas, elas estão se armando de normas de segurança, processos e tudo. E aí surgem empresas pequenas, startups, fintechs, que vão querer entrar com uma ideia nova, uma ideia digital nova, uma modelagem, e que eventualmente precisa falar com uma empresa grande, seja com o Banco Central, seja com um grande banco, seja com uma grande financeira. Quando essa fintech chega para falar com esse grande banco, o grande banco vira e fala assim, mas e seus processos? Mas como é que você se defende? Boa. Como que é a parte de segurança? Entendeu? E aí, se você não tiver preparado, né, o cara vai falar, sinto muito, eu não faço negócio com você. Ou seja, governança não é mais só para empresa grande. Não é mais. Se o cara não se adaptar, ele tá morto. É mais. Mais uma frase sua que o Léo hoje tá... O Léo tá cara, inspirado. Habilitador de negócios, cara. É. Ou seja, se você não tá habilitado para fazer negócio, então eu acho que a cultura brasileira, né? A gente demorou a botar, sei lá, seguro no carro. Não era todo mundo que tinha seguro no carro. Uhum. Agora você nem pensa, né? Você fala, cara, o carro tá saindo, não posso ficar sem seguro. Então eu acho que, não sei, queria até... Você puxou um gancho legal aí. Seguro. Com a história da LGPD, muitas empresas de todos os portes estão buscando seguro contra vazamento de dados. Se você não tem hoje uma solução como o XDR, a maior parte da seguradora sequer aceita fazer seu seguro. Cara... Por outro lado, ter uma solução como essa, muitas vezes, faz com que a franquia do seguro seja reduzida.
em função do aumento do seu nível de Padrão proteção. rastreador, né? Pô, o carro tem Padrão, rastreador. porra, Padrão, Pô, se eu tenho uma tecnologia que vai me ajudar a ter menos Exato. risco, é isso aí. cara, Mas uma das coisas muito legais, assim, que eu gosto de fazer muito associação com a vida real, né? Quando você tem um seguro do carro, quando você vai lá e acontece algum problema, bate o carro, sei lá, o que acontece? Vinha um cara fazer uma inspeção, se isso estava tudo certinho, se você tinha carta, se a pessoa que estava, você não estava bêbado Sim, ou qualquer sim. coisa assim. No seguro cyber aí, que está muito comum, é a mesma coisa. Então, já vi algumas situações meio estranhas, vamos falar assim, de empresas bypassando ali os requisitos do seguro cyber, mas se isso vir acontecer, se vir acontecer algum problema, com certeza vai ter alguém de resposta a incidente que vai gerar um laudo lá e vai te falar, ó, esse cara Sim. não estava assim, não estava assim, não estava assim, esse cara estava bêbado dirigindo o carro e a gente não vai pagar. Então, esses pré-requisitos, eles são reais quando você precisa fazer um cyberseguro, da mesma forma quando você faz um seguro de um carro. Entendeu? Isso aí é importante. cara, é um investimento que ele já gera um payback imediato, se a gente for pensar, né? Porque até pouco tempo também falar de seguro de RC, né, responsabilidade civil, ou qualquer outro tipo de seguro, era algo também de falar para as médias e grandes, né? Então, quando a gente pensa num negócio menor, ou numa startup que ela começou, ela captou investimento, via de regra esse investimento de uma startup vai ser voltado para produto, né? É voltado para desenvolvimento e etc. Ou para marketing, né? O cara não pensa no back-office, o cara não pensa na segurança. E é uma loucura isso, porque as APIs hoje, o grande lance para você estar conectado nos grandes bancos, como o Juliano comentou, ou estar conectado no Open Finance, ou seja, quanto mais eu tenho inteligência no negócio, habilitação do negócio, mais eu estou correndo risco, né? Então, Mas tá correndo risco. ou seja, seria correto, né? Pergunta agora para os universitários, né? Eu dizer que se tem alguém agora montando um business plan e esse cara não está colocando ali no basicão dele, né? No seja Cibersegurança. cibersegurança, se não tá ali, cara, Tá fora. tá fora. Tá fora. Mas, Fabiano, isso é uma das coisas que eu gosto de usar a pandemia porque eu acho que é o evento mais marcante aí, onde todo mundo começou a fechar e o cara que não ia pro digital, ele ia morrer, né? E aí, como que a gente vai pro digital? Simplesmente vai. Põe Isso. para funcionar lá. Esquece segurança. Agora não é hora de pensar em segurança. Nós temos que correr. Só que, de repente, isso funcionou, tá todo mundo indo para isso, né? E é tendência, não tem como. E na minha cabeça, assim, toda vez que a gente resolve um problema, a gente gera alguns outros, por menores que sejam, mas você gera alguns outros. E o pessoal foi e acabou esquecendo de segurança. Então, por quê? Muitos dessas aplicações, desses sistemas que foram para nuvem, etc., expostos para a internet, eles já não tinham enraizado segurança. Então, agora é correr atrás do prejuízo. E também os caras novos, vejo alguns pensando mais em segurança, mas voltando um pouco no assunto do que o Juliano estava falando, se você tem um SaaS da vida, qualquer coisa assim, hoje, e eu acho que vai continuar aumentando essas tendências, é entender a cadeia de suprimentos. Entendeu? Quem presta serviço para mim, que tipo de dados esses caras levam para dentro da infraestrutura dele, como esses caras se protegem, a que ponto esse cara consegue chegar dentro do meu ambiente, ou se acontecer um problema com ele, quanto eu sou afetado. Isso eu acho que é extremamente importante ser pensado, e é tendência aí de qualquer framework de cibersegurança olhar para a cadeia de suprimentos, né? Cara, você falou uma coisa que me lembra de maturidade, né? Então eu queria até que vocês comentassem o que vocês enxergam o nível de maturidade hoje, se a gente colocar um share aí, das empresas brasileiras, né? Então, vocês estão no dia a dia ali, realmente nas trincheiras, lidando com isso. Vocês acreditam que, sei lá, numa escala aí de 0 a 100, como é que tá esse nível de maturidade? A gente tem muito a galgar ainda,
Ou a gente está bem avançado frente ao mundo? Como é que tá? A Silo tem um produto para isso, na realidade. A Silo é uma empresa que nasceu pensando nisso também. Porque a Silo faz um trabalho muito importante com as empresas, baseado inclusive num framework, né, do NIST. Depois era importante explicar o que é isso. Mas existe um produto da Silo chamado Silo Start, onde o time da Silo passa com um conjunto de processos padrão, fazendo uma investigação junto com a empresa e mapeando os processos da empresa e além de mapear e de repente tirar uma foto então quando você tira uma foto você tem o estado atual, né? Aquilo congela ali. Sim. E aí você a partir dessa foto você pode trabalhar para evoluir o nível de maturidade. Então é feito um trabalho, a gente tem visto que as empresas têm uma maturidade muito baixa, pelo menos as empresas que a gente assim tem aí, o nível de maturidade é baixo, ele não é alto. Então as empresas ainda têm alguma coisa para galgar, mas existem empresas que estão investindo nisso. Então tem empresas que perceberam isso. Outra coisa que eu queria falar, para aproveitar o gancho, além da pandemia, depois da pandemia veio uma coisa que está revolucionando o mundo, de certa forma, a gente não sabe o que vai virar isso, que são as ferramentas que usam inteligência artificial de um jeito ou de outro, para manipular texto, imagem, vídeo, voz. E aí o que está acontecendo? Está todo mundo interligando a própria ferramenta de um jeito ou de outro, junto com um robô que vai trazer um benefício, ou simplesmente pelo hype. E, de novo, está todo mundo esquecendo de que a hora que você transmite dados para essa ferramenta, para ela processar e devolver, a hora que você põe um cliente lá falando que essa ferramenta, quer dizer, como é que protege esses dados? Eu tenho visto que o pessoal... Então, assim, todas as apresentações que eu já vi, por exemplo, de empresas que falam, olha, minha ferramenta está integrada com um robô que tem inteligência artificial, não tem um slide falando, olha, como é que eu protejo os seus dados? Não tem. O João falou muito legal, e é um problema, por exemplo, que você olha em IoT, por exemplo. Então, o IoT, ele resolve um problema teu. Por exemplo, preciso monitorar a temperatura de uma câmera fria para eventualmente ligar ou não um compressor, sei lá. Ou um ar-condicionado, um sistema de refrigeração. Não posso deixar decair. E aí eu crio esse sistema e conecto ele numa rede que pode estar conectada numa internet e que se você não mapeou muito bem aquele fluxo de dados ali, você pode estar vulnerável. E com um dispositivo simples que tem um software lá dentro. E assim, software, pessoas, processos, tecnologias e hardware. Tudo isso trabalhando junto, gera vulnerabilidade. E você vê que as empresas estão resolvendo problemas de negócio e estão criando problemas de cibersegurança. Cara, você falou uma coisa que, veja se meu entendimento está correto, e se tiver, atenção, C-Levels, que eu vou comentar aqui. Eu acho que isso que você comentou está muito linkado com processos, né? Então, qual que é o processo interno, normalmente, que você tem para assinatura de um contrato? Todo mundo não manda para o jurídico? Não tem lá a cláusula de compliance? Por que eu não mando? Eu vou adotar uma nova tecnologia que tem conexão, como o Juliano estava comentando. Por que eu não mando para o meu time técnico validar se isso não vai me gerar risco? Essa validação não existe. Né? Pelo menos assim, como processo implementado, muitas vezes a adoção de uma nova tecnologia até vem diretamente pela área de tecnologia. Mas aí vocês podem até comentar melhor, a gente já entrar um pouco... em Blue Team, Red Team, né? Os papéis ali do time, porque tem empresa que eu creio que vocês atuam que nem tem isso muito bem estruturado e tem outras que isso já está mais do que estruturado, né? Como que vocês lidam com isso? Eu sei que eu misturei duas coisas, eu só queria... mas são conectadas, né? Tem um estudo muito legal, só para não perder o gancho, que é feito anualmente pelo Instituto Ponemon, patrocinado pela IBM. E eu gosto de usar muito como referência. Eles entrevistam milhares de empresas e extraem diversas informações sobre o custo de um vazamento de dados. E de todas as empresas, todos os países, na última análise,
mais de 30 países, o Brasil, agora eu não tenho certeza se foi o menos preparado ou o penúltimo, com menor maturidade para lidar com um ataque de vazamento de dados, um ataque qualquer. Ou seja, por um lado, né, preocupante, por outro, a gente sabe que tem um mercado aí, muitos profissionais de cybersecurity nos ouvem, né, então a gente tem um mercado muito... Eu acho que isso aqui, vocês vão ver que a gente vai sair de A a Z aqui, tem muita coisa ainda para falar, mas é vastíssimo. Por quê? Porque o cybercrime, ele não para, né? Esses dias eu vi vou resumir, né? No varejo, os caras montaram kits com switch, com uma série de coisas dentro das maquininhas, ou seja, o cara ia lá passar o cartão, e aí eles primeiro implementaram tudo isso na loja, então foi um rombo ali de pelo menos 100 milhões, porque na hora que o cara dava o ok, então o cara tinha uma experiência gigante até de mensageria para retornar que aquele cartão passou. Só que não estava aí, o rombo, né, foi de estoque. Então ele estava fazendo compra, só que aquele pagamento não estava caindo. Só que as maquininhas, toda a estrutura ali dos adquirentes, né, então o cara precisa ter um conhecimento absurdo. Então isso pode estar acontecendo, aí você fala, cara, qual que é o requinte disso? Literalmente, né, o João trouxe até o exemplo do Banco Central, quando você traz isso para o digital, o cara está indo na ponta dos equipamentos. Aí você fala, até hoje eu só sabia disso nos caixas de banco, nas ATMs e tal. Mas quando a gente traz isso para o varejo, por exemplo, quando a gente faz isso para os acessos de Wi-Fi públicos, onde a gente está usando, né, no aeroporto hoje você tem desde um CEO usando a mesma rede pública até qualquer pessoa, X. E aí? Né? Então, polêmicas agora. Que vocês falam sobre isso? E voltando, né? Na verdade, a gente até se perdeu aqui, né, Léo? A gente ia falar do Blue Team, do Red Team, e eu acho que isso está conectado também com essa evolução do crime, né? Eu acho que dá para a gente estruturar. Eu queria se vocês me permitirem, eu queria que o João falasse um pouquinho do Start e do framework do NIST, o que é, o que dá para ser feito, e depois falar um pouquinho da questão de Blue Team, de Red Team, se você puder falar, eu acho legal, porque isso é um conhecimento que a Silo tem, importante, e que é importante que... A Silo é uma empresa hoje que ela é posicionada como uma empresa ela pode ser o seu SOC. Eu posso ir lá e fazer um trabalho com você, então a gente pode ir lá, trabalhar para tirar uma foto da tua maturidade, trabalhar para você evoluir tua maturidade, trabalhar junto com a Palo Alto para a gente colocar uma ferramenta extremamente poderosa, e depois nós temos um time que pode, inclusive, monitorar para você esses processos e te ajudar, porque o problema é tirar uma foto, você sempre congela, mas o problema é o caminho. Então a Silo é uma empresa que te ajuda no caminho de cibersegurança de longo prazo. Então isso é importante, porque... e tudo isso baseado em estruturas muito bem modeladas, que já tem processos bem montados, que já olha para os lugares corretos. Então, isso é um ponto. Ou seja, se o cara, Juliano, está pensando em investir, né, para o ano aí, aumentar o time, etc., às vezes se ele olhar para isso, né, uma empresa que já tem, como vocês, maturidade, ele acopla isso como parte do time ali, né? E faz todo sentido, porque investimento a gente sabe que equipe, custo fixo, né? Acho que o outsourcing, de maneira geral, veio há muito tempo para ficar, e isso chegou, inclusive, em nível de investimento, né? Se o cara está no momento CAPEX ou OPEX, isso faz toda a diferença para ele tomar a decisão do que seguir. E aí é o que você comentou do mensalizado, que já vira esse SaaS aí, né? O SOC, a gente sabe que é isso, mas é legal, porque a definição de SOC, né, de modo geral, a gente estava muito mais acostumado como algo de monitoramento, algo reativo. O que vocês estão trazendo, que a Silo faz, na minha visão, é muito além, né? Porque quando vocês começam a falar das funcionalidades do Cortex, agora do Silo Start, e aí eu tô aqui me empolgando de novo. João, responde aí o que o Juliano fala, por favor. Não, eu acho que, continuando, o que a gente enxergou? Muitas empresas chegam na gente e falam assim, eu preciso investir em cibersegurança. Tá, e para onde que eu vou?
Você colocou um monte de coisa lá dentro da sua empresa, às vezes você nem sabe se está funcionando, se está ativo, se não está. Eu tenho um caso real de, assim, tinha coisas com usuários padrão de caixa, assim, o cara simplesmente tirou da caixa e colocou lá para funcionar. E não só um equipamento, mas muitos espalhados na rede. Então, o Start, a ideia do Start é fazer um pouco mais com o que você já tem. Fazer mais com o que você já tem, né? Não um pouco mais. Só que é entender o teu estado atual. Lógico, relacionado à cibersegurança. Porque a partir disso, e com base no framework do NIST, o NIST é um dos frameworks de cibersegurança, o NIST CSF, e assim como o ISO 27000, que o pessoal utiliza muito aí para se adequar à LGPD, ele diz algumas coisas que você poderia fazer, né? Não diz como fazer, mas que você deveria ter no seu ambiente para ter uma postura legal. Boas práticas, né? Boas práticas, isso, praticamente. E quando a gente olha para isso, não é só ferramental, comprar ferramenta e jogar lá dentro, comprar ferramenta e jogar lá dentro. E sim processo, né? Um exemplo real que a gente estava numa etapa de mapeamento de dados, né? E simplesmente um dos donos da empresa, ele não utiliza a ferramenta de drive de nuvem que a empresa fornece. Ele guarda toda a inteligência da empresa dentro de um drive pessoal. E quem que garante a segurança desse drive pessoal, né? Quem que garante que essa pessoa, por mais que ele seja o dono da empresa, ele está suficientemente seguro ali para não ter todos os vasos da própria empresa dele vazados. Então, dentro do Start, a gente vem olhando para pessoas, processos, também olhando para a pessoa. Eu tive um caso que é bem legal, onde a empresa fazia com que as pessoas usavam um celular pessoal para trabalho. Mas assim, não tem nada acordado. Sim, usa, faz o negócio rodar. E a gente enxergou ali, conversando com as pessoas, uma certa infelicidade. Esse cara já acende uma luzinha de alerta lá pra gente para ser um possível insider. O cara tá revoltado com a empresa, para ele clicar num link malicioso, não tô falando que todo mundo faz isso, né? Mas para ele clicar num link malicioso e simplesmente ele falar assim, eu não sabia, eu recebi e cliquei. 2 minutos, né? Receber e clicar, nem 2 minutos, até mais rápido que isso. Então, o Start vem com esse olhar de o que você tem, vamos melhorar isso aqui e começar a criar um plano de investimento, né? Então, é praticamente criar o departamento de segurança da informação, de SOC dentro da empresa, para que você chegue a uma postura onde a segurança começa a se enraize dentro da empresa, né? E que a gente chegue num nível de estar monitorando, estar respondendo a incidente com processos eficientes dentro da empresa. Eu gosto de falar que você vir me falar o que está errado, sendo que você não me falou o que é certo. Ou seja, João, vê se eu entendi. Se tiver alguém nos ouvindo agora, tem uma empresa aqui que tem aquele modelo tradicional, tem até 300, 400, 500 profissionais, conheço várias assim, e tem o cara do TI. E esse cara cuida de helpdesk, esse cara cuida de segurança, ele administra a rede, ele faz tudo. Então, se esse cara tá hoje, esse cara tá a pé do ponto de vista de segurança. Então, se esse cara quer dar os primeiros passos, o Start, o Silos Start, seria isso. Isso, correto. Pô, legal. Muitas vezes esse cara vai tratar, por exemplo, isoladamente. O cara pegou um vírus lá, eu vou lá, limpo, ok, vamos para a próxima, vou lá fazer uma brincadeira, mas vou lá arrumar o ar-condicionado. Né? Se você for parar para pensar, imagina uma empresa, pode ser uma empresa simples, pequena. O Léo comentou isso no começo, eu queria trazer isso, porque isso é muito importante. Uma empresa pequena, ela tem, vamos lá, alguns dispositivos que todo mundo conhece. Tem um firewall, tem 1 ou 2 switches, tem os seus computadores, tem um access point, né? Tem uma ferramenta de um endpoint, que pode ser um endpoint mais voltado para assinatura, um endpoint mais voltado para comportamento. Mas você para pensar o seguinte, que não tem processo nenhum. Aí o cara tem o switch de uma marca, ele tem o firewall de outra marca,
ele tem o access point de outra marca e modelo, cada um rodando um software. Aí o cara, ele fecha o switch e nunca mais compra o contrato de suporte do switch. E aí o cara não atualiza o software do switch. E aí ele deixa a senha padrão. Quer que funcione. Não, e tem que estar funcionando. A gente vê casos aqui, por exemplo, que o cara fala, eu tenho um switch da Tricom que ele tem 20 anos. Ele nunca parou. Só que, do ponto de vista de infraestrutura, é excelente, né? Nossa, um trator, uma maravilha. Só que a questão não é essa. A questão e o software que roda aí dentro dele? Ele não está desatualizado demais? Quer dizer, e a senha que está ali? Quer dizer, ele não podia ser, por exemplo, uma ferramenta que alguém pudesse usar como uma vulnerabilidade dentro da rede? E aí, você imagina tudo isso, olhando, mapeando tudo isso, o firewall, o antivírus ou a ferramenta, o access point, o computador, porque o computador também, se você olhar, por exemplo, hoje o nosso celular, toda hora o celular, seja da marca X ou Y, está falando para você, tem uma atualização aqui. Todo dia sai atualização. Todos os aplicativos que a gente tem dentro do celular, todo dia sai atualização. Então, assim, ainda que o celular é gratuito, você clica lá e faz. Mas peças dentro da empresa, você tem que ter um processo comercial para manter tudo isso rodando corretamente. Então, por exemplo, tem empresas que a gente chega aqui não tem estrutura e não sabe nem o que tem dentro da rede. Você imagina. E aí, as senhas estão guardadas num Excel que está dentro de uma pasta pública, comum, que todo mundo tem acesso. A senha, procura lá na pasta tal que a senha está lá, o usuário é de mim. É muito crítico, né? Então, aí você imagina, quer dizer, tem muitas empresas rodando desse jeito hoje no mundo e que não estão olhando para isso. Porque o cara sai resolvendo problema lá para frente, aponta para lá e aqui para trás. Chegamos no momento, é raro, mas acontece sempre. Onde a gente vai dividir com vocês casos reais. Puta, Acho que o Léo vai contar mais. Eu tenho um que assim, só de lembrar que eu comecei a rir. Uma empresa, e assim, era unidade até de uma multinacional, não tão pequena, foi atacada. Nos ligou, parceiro, não sei o quê. Cara, mas olha só, meu ambiente foi criptografado e eu tenho que descriptografar. Cara, não rola. Isso não rola. Não, mas então eu vou pagar o resgate. Meu, calma. A gente consegue te ajudar a voltar seu ambiente de forma segura. Você retorna os backups, a gente instala o Cortex aqui, você já sobe protegido. Não, meu backup estava no servidor que foi criptografado. Eu só pensei, mas a gente aprende isso na faculdade. Não tem como resolver, né? Tem como resolver. Pegando um gancho, o Silo Start, a gente entra numa parte do framework do NIST que é o Recover. Então, a parte do Recovery, além da gente desenhar o plano de backup, né? Entender os itens que você faz backup, porque também não é só asterisco e joga tudo para a nuvem que tá tão seguro. Tem banco de dados, você tem aplicação, você tem servidor de arquivos, você tem hoje máquinas virtuais. Então, cada uma delas tem um tipo de recuperação, um tipo de frequência, um tipo de perda de dados diferente. Então, dentro do Start, a gente entra num dos pilares ali do NIST, que é o Recovery, e a gente cria o plano de backup. Além de criar o plano de backup, e isso já tenho casos onde o banco principal que estava lá dentro do Oracle do cara, o cara demoraria pelo menos umas 48, 72 horas para conseguir recuperar fora a perda de dados, tá? Então a gente entra nesse plano até chegar a um ponto de um plano de comunicação. Então imagina assim, a gente está parado, imagina se a secretária escutou que a gente foi invadido. E aí ela vai lá e conta pra amiga dela, e a amiga dela... Numa roda de amigos, conta pra todo mundo, fala, a empresa fulano de tal foi invadida. Aí isso cai numa mídia, cai num jornal da cidade e estoura uma notícia. Sim. É muito complexo. Então, fora, né, a empresa tá parada, que hora que volta? E aí, galera da TI, que hora que volta? Então, a gente chega a estruturar um plano
com isso, a ponto de definir papéis e responsabilidades, logicamente, além de olhar backup, tempo de retenção, famoso RTO e o RPO, né? João, você falou uma coisa que me veio, não tem como não pensar em gestão de crise. Gestão de crise, completamente. Porque se tem agora alguém, né, as grandes empresas, já visto o caso do Carrefour lá com um incidente terrível lá, morreu uma pessoa, né, outros casos famosos, a gente pensa muito por esse lado, né, de gestão de crise, a imagem da marca e tal. Mas quando a gente pensa em vazamento, quando a gente pensa no impacto interno, né, porque os meus colaboradores são clientes internos, então, pô, sei lá, o cara tem lá 5 mil funcionários e ele perde a credibilidade, e principalmente se for uma empresa de tecnologia, né? Como que ela lida com isso? Então, isso que você está trazendo, eu acho que ele muda o jogo quando a gente fala em habilitação de negócio. Adorei, gostei da palavra. Por quê? Porque quando a gente fala de gestão de crise, a gente está falando de um universo muito grande, que está conectado com compliance, que está conectado com entender as causas, está conectado com a parte jurídica. Cara, está conectado com tudo, né? Porque acho que ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu acordei para errar, né? Nenhuma empresa quer fazer isso. Não, é verdade. O cara tá ali trabalhando para galgar e crescer o negócio dele, né? Independente do tamanho que ele esteja hoje. Então, se ele não pensar, né, e no pior caso, né, que risco que eu tô correndo e monitorar isso. Então, isso que você trouxe, cara, eu acho que cabe até um episódio só para falar disso, bicho, porque é um tema gigante, né? A gente falou de Cortex de uma maneira macro, né? Inclusive, eu acho o nome genial. Depois você me conta quem que inventou. Porque faz todo sentido, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre mitos, verdades, polêmicas, né? O que tem hoje realmente... Eu acho que grande parte do que a gente falou aqui, o Cortex, ele consegue ajudar. Ou, né, a gente pode dizer que se não for 99, é 100. Então, o que vocês têm para trazer, ou se vocês quiserem trazer algum case, né, que envolva o Cortex, eu acho que é muito interessante, porque eu vou bater na tecla de Cortex de novo, porque, cara, eu acho que é isso, né? Quando a gente fala dos times, a gente deu uma pincelada, depois a gente volta para falar especificamente do que cada time faz, mas eu acho que uma empresa que tem um time de segurança hoje, que não tem uma solução, né, como o Cortex, eu acho que esse cara tá uns 2 passos para trás. Vocês concordam? Eu acredito que sim, mas eu queria apimentar essa discussão. Eu acho que os ouvintes precisam entender alguns termos que estão no mercado. E aí, Léo, João, se vocês puderem discorrer sobre isso, porque vocês têm um conhecimento técnico aí profundo dessas coisas, falar um pouquinho, antes de falar dos casos de Cortex, mas falar, por exemplo, com a pandemia veio o home office. E aí tem uma expressão que o pessoal usa chamada superfície de ataque. Eu queria que vocês discorressem sobre ela e o quanto que ela está relacionada ao home office, o que o home office fez com ela, o que aconteceu. E eu queria que vocês falassem de um negócio que eu deixei anotado aqui, chamado Zero Day. O que é isso? Vamos discorrer sobre isso e onde que o Cortex pode ajudar nesse contexto, como que vocês... Eu queria apimentar essa discussão. Tá bom, vamos lá. E depois a gente ainda tem que voltar, e eu acho que mitos e verdades no Maitre. Né? Sim. É uma boa hora. É uma boa hora. Você quer falar aí sobre superfície de ataque? Eu acho que hoje o pessoal tá meio repensando o home office, né? Acho que ainda tá nesse vou, não vou. Mas quando aconteceu a pandemia, foi todo mundo para casa, tudo fechado, o pessoal acabou abrindo, vamos colocar assim, os ambientes para que a gente conseguisse trabalhar. Não podia parar de funcionar, Não né? podia parar de funcionar, né? Para o pessoal continuar a trabalhar. Eu vi casos onde o pessoal pega a máquina debaixo do braço e vai para sua casa. Conecta na sua internet. Conecta na sua internet da mesma que a mesma rede que o seu filho está ali acessando o celular dele, o computador dele. Vi casos onde não temos computadores, notebooks para todo mundo, usa o seu doméstico, e aí quando você usa o seu doméstico,
já sai do controle da empresa, então você não sabe o que tem instalado lá no doméstico. Muitas vezes no doméstico, às vezes até um computador compartilhado entre várias pessoas da família, né? E fora as formas que abriram as coisas. Então, a forma de acesso ficou muito exposta, criando essa superfície de ataque aí exposta para a internet. Na minha opinião, assim, tudo que está na internet está passível de receber algum tipo de ataque, seja ele qual for. Deixa eu interromper só, que tem um dado que é importante, que na pandemia também explodiu um negócio que hoje é crítico e que praticamente ninguém vê, porque às vezes tem pessoa que até hoje olha só o custo disso, que é o set-top box pirata. E aí você tem um notebook que é compartilhado entre várias pessoas que vão acessar um monte de coisa sem controle, conectada numa rede Wi-Fi, que é a mesma que tem um set-top box que você comprou sem origem, que pode eventualmente estar contaminado com alguma coisa ou com algum monitor, e você está acessando a tua empresa de um computador que está na mesma rede de um set-top box, e às vezes você não tem a proteção adequada ali. E aí você acessa um sistema crítico da empresa ou um file server crítico. Então, acho que aconteceu isso junto. Vocês imaginam o tamanho do problema. E essa integração com os endpoints, né? Que tem que ter, né? Tem que funcionar, né? Então, e aí, quer dizer... Assim, superfície de ataque é todos os componentes dentro do seu ambiente que estão expostos para a nuvem. O que eu gosto de começar a conversa sempre é assim, cara, há 10 anos atrás, qual era a superfície de ataque da sua empresa? E eu não tinha nem viajado nessa história de setup box. É bom que o Juliano vai longe. Mas assim, qual que era a sua superfície de ataque? Era fácil. Meu ambiente está todo dentro de um data center. Eventualmente ele tem um HA no data center B, com uma ligação privada, e tudo passa por um firewall. Cara, você sabia dizer qual era a sua superfície de ataque? E tinha 3 portas abertas. Uma porta 80, uma porta 443 e uma porta de FTP. E você monitorava aquele firewall ali e deu. Isso. E hoje? E a história do home office é um dos componentes, mas assim, você tem uma parte no seu data center, você tem uma parte na Amazon, outra no pública, Google, terceiro. várias nuvens, você tem muito SaaS, você contrata um serviço muito fácil. Qual que é a sua superfície de ataque? Cara, ninguém sabe, não tem como saber. Você tem que monitorar isso. Porque os atacantes, eles estão monitorando, rastreando todo o seu ambiente, pegando aquilo que é conhecido dentro do seu ambiente, IP, certificados, domínios, e fazendo as correlações, escutando o que está se correlacionando no seu ambiente, buscando vulnerabilidades. Aí entra trazendo o número, né? Na pandemia, a gente teve que mandar todo mundo para casa de um dia para o outro, ninguém estava preparado. Cara, o que interessa é não parar o negócio. Tá certo isso. Mas assim, um mês depois, você deveria ter voltado para olhar a segurança. E muita gente não fez. Os ataques explorando apenas vulnerabilidades de RDP, de Remote Desktop, aumentaram 500% só em 2020. Porque ninguém voltou para olhar isso. Então, hoje, é muito importante você monitorar a sua superfície de ataque de forma contínua, da mesma maneira que os atacantes fazem, para que no momento que alguma vulnerabilidade for identificada, que você possa estabelecer a correção muito rápido. Seria correto dizer que superfície de ataque agora virou phygital, né? Porque você tem ali... Quando você está falando de ambientes não controlados ou externos, cara, a gente está falando que isso pode vir de N maneiras, desde o, né, que o Juliano estava comentando nos bastidores aí sobre
né? O cara tá ali trabalhando no ônibus com as senhas. Tem um ataque maravilhoso, eu descobri isso, chama, como que é, João? Shoulder surfing, que é o cara olhar por cima do seu ombro ou pegar o celular e colocar por cima do seu ombro e tirar uma foto da tela do seu computador que talvez você tenha um arquivo Notepad aberto, um arquivo de texto, uma planilha, ou tinha gente que usava aquele post-it virtual com IP, usuário, senha do servidor da tua cloud privada ou pública, e o cara vinha e tirava uma foto. Pronto, isso quando você não entra na área de TI de uma empresa e está no quadro escrito usuário e senha do banco de dados, né? Quem nunca viu? Já vi. Já teve isso. Muito isso. Uma das coisas legais, assim, pegando o gancho do superfície de ataque, é que hoje em dia o cara que ele quer fazer algo malicioso, quer roubar alguma informação, vazar dados, muitas vezes ele planeja um ataque para que ele não seja imediato. Entrei, ataquei e acabou. Às vezes ele consegue uma credencial e ele fica ali dentro. Meses, capturando informações, tentando elevar privilégios. aprendendo o comportamento. Aprendendo como se trabalha, realmente. Reaprendendo o seu processo para chegar onde ele quer chegar. Então, os caras estão definindo objetivos e os ataques, dependendo do nível de ataque, logicamente, o tempo de descoberta desse cara lá dentro é muito grande. E nisso já era, né? Cara, João, você falou uma coisa aqui que não tem como não falar e a gente aprofundar em SOC, né? E aí eu queria que vocês comentassem, né, os principais desafios de SOC, principalmente o que a gente tem de novidade falando em Next Generation SOC. Vocês podem comentar um pouquinho disso? Pode. Fabiano, eu quero pedir um favor enorme. Eu quero trocar a cadeira com o Anísio. Opa! Porque o Anísio, ele tem algumas coisas importantes para falar. Boa. Ele tem um conhecimento técnico muito grande, eu quero que ele participe. Show. Tudo bem? Claro. Eu vou Obrigado, Júlio. sair aqui e o Anísio, Show. e no final, se precisar, eu retorno. Daqui a pouco Legal. a gente troca também. Obrigado, turma. Anísio, se você quiser apresentar ele. Aqui, ó. Vai lá. Anísio, que é um dos sócios também da Silo. Conhece muito, Anísio. Obrigado Obrigado eu, por gente. ter vindo. Boa tarde aí. Cara, falei pra vocês no início, né? O papo aqui é mais de um século de experiência. Cada um aqui tem pelo menos 25 anos. E aí a gente tem que cumprir, né? Trouxemos mais 25 anos de experiência pra mesa agora. Juliano cedeu. Obrigado. Cara, já vai chegar no quente já. Já vou direcionar essa pra você já. Quando a gente fala de SOC, a gente falou de maneira abrangente. Aí eu vou voltar na pergunta, que é quais são os principais desafios que vocês estão vendo hoje, né, na Silo relacionado a SOC? Depois queria que você comentasse também, Léo, na Palo Alto. E o que vocês podem comentar também sobre Next Generation SOC? Hoje eu acho que o principal desafio, assim, que o mercado, assim, pelo menos a gente enfrenta lá, e eu acredito que seja do mercado, sim, é os processos, né? Ali você tem um alerta e você entender que aquele alerta é um risco ou é uma falha do processo ali, e você tem que, aí o que o João comentou ali no Silo Start, né? Você está falando, ver se o cliente está fazendo a lição de caso ou se é um alerta, né? Deixou de fazer a lição de caso ou se é um alerta. Que nem no exemplo que o pessoal comentou da senha tá escrita na lousa. Eu fui recentemente num lugar, a gente estava inicialmente na mesa central ali com o CEO da história, né? Conversando. E, de repente, alguém no U, assim, em volta da mesa principal, falou assim, aquelas senhas anotadas ali são tudo de mentira, tá, né? Já tinha passado um tempo. Eu olhei para ele e respondi, não precisa. Você levantou e deixou sua máquina aberta, não precisa de senha. Então, assim, os processos são muito, muito importantes, né? Desde armazenar a senha num lugar seguro, hoje ter um cofre de senha é essencial. Assim, não tem como a gente dizer que vai gravar todas as senhas de cabeça, você tem que ter um processo para até gravar a senha. E também cuidar do teu endpoint ali no básico, né? Então, ali o Cortex, no caso, ajudaria porque eu faria uma tarefa fora da rotina daquela pessoa. Sim. Mas que era facilmente evitável se a pessoa tivesse Mas um exemplo real do que ele está falando.
a gente recebe alguns alertas do próprio Cortex, né? E uma das coisas que é comum, o cara foi lá no ambiente dele e criou um usuário genérico, tá? Esse usuário genérico, se esse cara fez algo malicioso, possivelmente você não vai saber quem é a pessoa. Então, vamos colocar assim, a nossa situação é um pouco pior, porque é um chão de fábrica, onde várias pessoas acessam o mesmo computador com o mesmo usuário. E aí você não tem um processo de identificação. Quem foi que fez isso, né? Então, com o tempo, a gente, vamos colocar assim, batendo bastante nas pessoas, eles começaram a criar um processo de falar assim, como que a gente acha quem foi? São essas pessoas que estão nesse turno, são esses responsáveis. É efetivo? Não tanto, não é 100% efetivo ali, não vai saber, se tem 5 pessoas, ele não vai saber quem estava usando o computador naquela hora. O cara não vai deslogar e logar, aí passa pelo processo de conscientização, né? Então, acontece, é raro, mas acontece sempre, vocês veem muito isso, pelo menos eu tenho alguns clientes na consultoria que eu vejo muito, o cara investe uma porrada de dinheiro em uma série de soluções, mas o básico, que é, por exemplo, ter um cofre de senha, ou mesmo que o cara não tenha exatamente uma solução, mas que ele tem uma política, um processo. Sim, exato. Ele investe porrada em produto, não mas não investe no usuário ali, no funcionário dele, em conscientizar, né? Conscientização ali interna do que é segurança, o que é certo, o que é errado. Assim, você ter suas senhas gravadas num arquivo na área de trabalho chamado senhas, você pode melhorar isso, né? Poxa. Né? Cara, sim. Pô, legal. E, cara, não tem como a gente não falar de IA, né? Olhando o futuro que é agora, né? Antes, quer comentar alguma coisa, Léo? Sim. Do teu lado Acho aí. que os 2 maiores desafios que eu vejo no SOC em geral, eles estão muito relacionados, como é a falta de visibilidade, como é que você lida com o excesso de dados e falta de informação, e como é que você lida com ameaças do tipo Zero Day. Porque quando você analisa modelo de funcionamento de um SOC tradicional, você tem lá, como a gente falou, dezenas de soluções fazendo as suas análises em silos, e elas enviam o resultado das suas análises, ou seja, os alertas, para um CIEM. Quando a gente fala de um CIEM tradicional, o que ele faz é correlacionar alertas. Ele não vai fazer uma análise de contexto. Ele não vai analisar tudo o que está acontecendo. Ele simplesmente fez uma análise dos alertas que aconteceram. Se a gente está falando de uma ameaça do tipo Zero Day, que é como funcionam as ameaças hoje em dia, porque é muito lucrativo e fácil eu criar uma ameaça específica para atacar o seu ambiente, é muito possível que eu consiga passar desapercebido. Então, quando a gente lida com soluções tradicionais, hoje, o maior problema é isso. Como é que eu trato uma ameaça desconhecida? Eu não tenho regra para me dizer que A mais B é igual a X. Então, ela vai passar. Quando eu identifiquei algo, já é muito tarde. E aí, me falta visibilidade, porque essas soluções todas, elas geram milhares de alertas. É humanamente impossível que um analista, ou quantos analistas forem, consigam analisar esses milhares de alertas. Não estou falando de falta de conhecimento, é porque pessoas não foram feitas para isso. Quando a gente trabalha com uma solução de XDR, a gente analisa todo o contexto do que está acontecendo em todo o ambiente e analisa isso de forma automática através de inteligência artificial. Então a gente traz isso de uma forma pronta. Cara, faz muito sentido o que ele falou, até puxando o gancho aí, né? Relacionando com a questão que ele falou do home office, que foi certo as pessoas ali irem de qualquer forma para casa, porque o negócio precisa girar, né? Assim, sem o negócio girar, não tem nem por que ter segurança, porque não vai deixar de ter negócio, né? E como é a questão do humanamente impossível, é humanamente impossível por questão de negócio. Porque se você tivesse uma empresa que 100 funcionários, onde 150 fossem analistas de segurança, você conseguiria colocar humanos para resolver. Sim. Mas não faz sentido nenhum zero absurdo de negócio. Então, assim, a ferramenta está aí para mostrando seu valor e aonde que você tem a proporção, né? Tem a sua equipe de segurança e o seu SOC enxuto, mas ainda assim com muita eficácia e eficiência, né? Que são duas coisas. Cara, vocês falaram de XDR, eu acho que tem que fazer essa pergunta, né? Comentem um pouco da evolução, né? Cara,
a gente saiu do antivírus e chegou no XDR, né? Se alguém se perdeu nesse meio do caminho, a gente contextualiza agora para como é que foi isso. É como eu tinha comentado, as ameaças, elas se tornaram muito mais complexas. Vamos pegar como que um antivírus tradicional trabalha. Ele trabalha baseado em uma assinatura. Você tinha que fazer o download de um arquivinho todos os dias. É muito, mas muito simples hoje em dia você alterar uma assinatura. Você pegar aquela mesma ameaça conhecida e simplesmente alterar a assinatura. Então, essa solução, ela deixa de ser eficaz. Sim. E aí nós evoluímos para o EDR, né? Uma solução que faz a telemetria do que está acontecendo no endpoint para conseguir detectar as ameaças. Mas, de novo, hoje em dia é muito rápido. A gente, se olhar há pouco tempo atrás, o tempo para você conseguir concluir um ataque, ele era de dias. Hoje em dia nós temos casos em que, do momento que o atacante iniciou a tentativa de ataque até ele conseguir criptografar o ambiente, levaram 8 horas. Então, você olhar só para o endpoint não é eficaz. Você está olhando só para aquele silo de novo e aí sem fazer né, com a silo, mas você tem que olhar para o seu ambiente como um todo. E o que a gente vê hoje é muito o XDR, um XDR de verdade, robusto, substituindo inclusive o CIEM. Porque, como eu falei, o CIEM é baseado em regras, ele tem uma série de limitações, ele há 20 anos não evolui. Esse papel está sendo atendido hoje pelo XDR. Um XDR, o nosso XDR, ele tem capacidade de fazer a integração com qualquer fonte de dados. Não só com soluções Palo Alto, com os firewalls dos concorrentes, soluções de WAF, aplicações, etc, etc. Você traz esses logs para cá para conseguir analisar toda essa massa de dados, aplicando também regras, mas principalmente algoritmos de inteligência artificial e machine learning. A gente tem a capacidade de aprender como que o seu ambiente, o seu endpoint, o seu usuário, como eles funcionam, para que a gente consiga detectar as ameaças no menor tempo possível, antes que elas causem algum prejuízo, algum impacto para a sua organização. Então isso é o que o XDR faz e é onde a gente está hoje. Pô, você roubou minha próxima pergunta. Vamos pensar assim, ó. Um ataque, para ele acontecer, ele tem que entender que porta que ele vai entrar, né? Qual que é a porta de entrada da empresa. Então, vamos começar, como o Léo citou, tem um RDP aberto lá, um Remote Desktop, e esse Remote Desktop ele tem uma integração com um Active Directory, que é uma ferramenta de gestão de acesso e identidade. O cara vai lá e começa a fazer um ataque de força bruta. O que é? Ele conhece alguns usuários e fica tentando senhas baseadas, pode ser numa lista de palavras mais conhecidas, e isso é fácil de encontrar na internet, e aí chegou um momento que ele conseguiu quebrar essa senha. Então ele quebrou essa senha, fez um logon. Ele é um usuário comum dentro do ambiente. Qual poderia ser um próximo passo? Então, ele conseguir o administrador do domínio. O administrador do domínio é o manda-chuva. Manda em tudo, ambiente inteiro, conseguiu ele, acabou, vamos embora para casa. Checkmate. Checkmate. Então, o próximo passo dele seria elevar o privilégio desse usuário. Ou tentar acessar alguma outra máquina que ele conseguiu reconhecer dentro do ambiente e que possa ser importante para ele. Por exemplo, um servidor de arquivos, um servidor de Active Directory e um servidor de banco de dados. Tudo isso é um comportamento. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu tendo um XDR instalado nesses endpoints, eu começo a entender todos os acontecimentos dentro de um ataque. Então, com essa visão,
por mais que ele chegou lá no servidor de arquivos e começou a tentar criptografar tudo, por onde esse cara entrou? Né? De onde ele veio? Quais foram as tentativas dele? Ele veio pelo meu Firewall? Ele veio pelo meu RDP? Ele veio pelo meu SSH? Ele veio por uma aplicação de terceiro? Ele veio para a minha VPN? Então, o XDR ele traz a extensão de olhar, não só olhar para o endpoint, mas começar a olhar para o seu ambiente inteiro. E aí, na minha opinião, como uma resposta a incidente, eu começo a criar melhorias para o meu ambiente. Logicamente, já aconteceu, né? Um incidente sempre já aconteceu. Mas eu começo a entender aonde eu estava fraco e onde eu estava forte, começo a ter lições aprendidas ali, não é ideal eu ter algumas coisas abertas, vamos colocar senha forte, vamos colocar MFA para todo mundo. Então, essa visibilidade é muito importante também para quem está respondendo um incidente. E é uma coisa que as gerações anteriores, ali, vamos colocar de antivírus, não tinha. Então, você tratava isoladamente um vírus, uma infecção num computador, mas possivelmente você não sabia de onde isso vinha. Se isso veio por um e-mail, se isso veio por um arquivo que o cara trouxe no pendrive, enfim. O XDR ele ajuda muito para quem faz a resposta ao incidente que está em curso ou já aconteceu ali, né? Trazendo o gancho aí da história, né? Antigamente, ali na época do antivírus, eu era daqueles que ia lá, olhava meu e-mail, olhava o e-mail da minha mãe, que recebia aquele monte de lixo, falava, nossa, olha aqui, tem um vírusinho novo. Eu baixava, zipava, infected password lá, né? Mandava o exemplar lá para uma lista de fabricantes de antivírus. Nossa, eu ajudava de fato. Hoje, isso continua existindo, mas se tornou uma porcentagem muito pequena da proteção, mas ela continua presente. Sim. Essa questão do arquivo malicioso, né? Então, a evolução foi acontecendo, foi do antivírus para o DR e hoje para o XDR. E uma coisa que eu gosto bastante na solução do Cortex XDR é que ele se atualiza constantemente. Então, assim, eu tenho a certeza que eu não estou para trás. Porque, como o João falou, o dinheiro que o cybercrime recebe, ele reinveste nele. Então, a Palo Alto, eu tenho a certeza que eu não estou para trás ali, porque praticamente mensalmente eles estão liberando um engine novo ali, uma versão nova do Cortex e trazendo os recursos por proteção contra ataques novos. Se você ler ali a documentação esmiuçada, você fala, nossa, esse BIOS aqui que ele cadastrou agora faz sentido. E era uma coisa que não fazia sentido há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Sim. Cara, você quer um exemplo que foge um pouco... Não sei se vocês viram, há um tempo atrás, acho que foi no Twitter, um grupo de atacantes publicou uma mensagem mais ou menos assim, olha, eu ofereço 10 mil para os funcionários da empresa tal, que eu não me lembro qual, para vocês me fornecerem uma credencial de acesso, um usuário e senha válido. Isso é uma coisa que os atacantes têm feito hoje e aí a gente cai nas pessoas. Pois bem, um cliente nosso sofreu uma tentativa, a seguinte tentativa de ataque. Alguém plugou uma USB com um malware dentro do... com ransomware, em um servidor dele. O cara foi coagido, plugou a máquina lá. Essa casualmente tinha câmera nessa sala. E o Cortex, ele notificou exatamente a hora que aquela USB foi plugada. Então, os caras conseguiram puxar na câmera exatamente quem eram as pessoas que tinham tentado... Vou ter que lançar uma piada ruim, Léo. Então, antes SOC do que malware acompanhado. Esse exemplo é exato. Vou até tomar uma água. Momento piadas ruins. Gente, eu tenho que puxar para isso que é importante. Vocês falaram do Silo Start, eu achei primordial, principalmente quando a gente fala de maturidade. E vocês também têm o Silo Vision e o Silo Shield. Vocês podem comentar um pouco do que são as soluções, o que elas estão conectadas com o que o Léo trouxe,
se tem mais outras soluções da Palo Alto incluso nesses serviços. Contem pra gente. O Vision é o nosso SOC, tá? De monitoramento e resposta a incidente. A gente é o nosso core, tá? Então, a nossa ideia é trabalhar... Não tem como a gente trabalhar com o Vision sem ter o Cortex. E aí, o Cortex e o XCM, né? XIM, como quiserem chamar. Porque ele é a ferramenta que nos dá a visibilidade do que a gente faz no dia a dia. Uma das coisas que acho que tá no nosso DNA, desde quando a gente trabalhou com Microsoft, é que a gente prefere ser mais especialista do que ser generalista. Então, hoje, ferramentas de XDR, de CIEM, que têm suas próprias linguagens, lógico, tudo está evoluindo, mas tem suas próprias linguagens, suas formas de trabalhar, e a gente adotou o Cortex XDR como a única ferramenta do nosso centro de monitoramento, ok? E então ele basicamente, a gente pensa na evolução do cara, principalmente os que estão no start, a ideia é que eles futuramente, a gente consiga definir o que é certo e o que é errado dentro do ambiente, por meio do processo, por meio do NIST-SF, para chegar ao ponto deles irem para o Vision e a gente começar esse monitoramento um pouco mais ativo, né? Sobre o que está acontecendo dentro do ambiente. E a gente trabalhar com resposta a incidente. A gente modularizou, tá, o Vision com alguns pontos. Alguns deles são os exercícios de Red Team, que aí é uma sopa de letra que todo mundo faz confusão. Você fala, Red Team é pentest? Não, não é. Mas o que é o Red Team? Enfim, a gente modularizou isso. A gente modularizou com o Blue Team, então... Hoje, se você tem um problema, a gente consegue te auxiliar, corrigir ele. Era muito comum, é muito comum você ver no mercado. O cara vai lá e faz uma análise de vulnerabilidade, te entrega um relatório de trocentas páginas. Beleza, e agora? Vamos corrigir? Vamos. Ixi, mas eu não consigo corrigir tudo isso aqui. O que a gente vai fazer? Por onde a gente começa? Então, a ideia do Blue Team é a gente começar com isso, tá? E isso tá modularizado. Então... basicamente, o nosso core é a detecção e a resposta a incidentes, tá? E isso a gente já vem atuando há algum tempo, algumas coisas bem cabeludas que vem acontecendo, e a gente vem trabalhando com isso. E o Shield é a junção do Start com o Vision, tá? O Vision é realmente de ver, enxergar tudo, o nome Vision, né? De enxergar tudo ali no ambiente, ter essa maior visibilidade que o Cortex traz pra gente. Então, tanto o Blue Team quanto o Red Team das empresas podem contar muito, né, tanto com o Vision quanto com o Start ou o Shield, que aí já abrange né, full, né? A parte de Red Team, por exemplo, é legal. A gente tem algumas máquinas virtuais de lab, então a gente testa, por exemplo, o próprio Cortex para ver a detecção dele. Então, a gente baixa lá alguns ransomwares famosos, executa ele, vê se ele criptografa mesmo, depois a gente vem, ativa o Cortex, vê o meio de detecção dele, se realmente isso está válido para dentro das nossas proteções ali, né? Isso é bem legal. Pô, legal. Eu vou dar um passo de visão de futuro. Queria ouvir agora... Podem abrir o coração, tirar o crachá. Aqui é muito legal que a gente tem um ponto de vista de quem está ali no front, muito próximo, né, dos problemas que a Silo, prestando serviço, entregando, botando, né, solução para funcionar. E a gente tem o Léo, né, do lado Enterprise, vamos dizer assim, lá do fabricante, que está ali botando uma grana em P&D o tempo todo. Então eu queria que vocês contassem, não tem certo e errado, né? A visão de vocês de mercado hoje, o que a gente pode esperar, né? Frente a tantas adversidades, ao mesmo tempo a tantas coisas legais, né? Que machine learning, IA, IoT, quando a gente junta tudo isso e vê o que vocês estão vivendo, o que vocês estão vendo dentro das próprias companhias de vocês e mercado, o que vocês podem dividir com a gente sobre isso? Eu acho que assim, o futuro aí que eu vejo na pergunta aí, na colocação, é que realmente as empresas vão ter que
treinar, assim, capacitar os seus colaboradores para saberem como usar as ferramentas de IA, né? Porque, que nem o Juliano comentou recente aqui, que senão eles vão jogar todo o segredo da empresa lá dentro para uma IA onde ela é pública, entendeu? A pessoa vai já entregar tudo ali e também que o atacante vai estar usando ali aquela IA para te atacar, né? Então eu vejo que a P&D é essencial, porque esse tipo de desenvolvimento aí, a gente precisa de uma Big Tech aí, que é a Palo Alto, né? E nossos aqui, comportamento do usuário, treinar o usuário e usar a ferramenta da forma correta. Boa. Eu enxergo uma frase clichê, assim, né? É muito mais fácil o bandido ir pro digital do que ele ir pra rua trocar tiro com todo mundo, né? Isso você vê hoje até... Tem até um podcast bem legal dentro do Spotify, chama Darknet Diaries. Ele conta histórias do início ao fim de vários acontecimentos dentro da Darknet. E existe tudo lá dentro, assim, a história é só áudio, né? E até falando do pendrive, tem uma história lá que o cara, ele era um pentester físico. O que é? Ele tentava entrar na empresa e aí ele simplesmente jogou uns pendrives na rua, deixou as pessoas pegarem lá e aí simplesmente ele pegou um malicioso, foi lá na secretária e falou assim, nossa, encontrei um pendrive aqui na frente, será que é de alguém da empresa? E aí a secretária curiosa foi lá e enfiou dentro do ambiente. Mas assim, o ponto principal de visão de mercado é se os caras usassem a cabeça, né, para o bem, a gente ia evoluir muito mais. Mas estar digitalmente, esses ataques digitais, eles vão crescer cada vez mais sofisticados, e é a famosa briga de gato e rato, né? Talvez precisa acontecer para a gente conseguir se defender. E o quanto antes essas empresas começarem a fazer o mínimo é melhor que nada, né? Eu acho que já estão na frente, pensando num futuro de evolução. Boa, antes do Léo responder, vocês já vão pensando aí na próxima. Porque, cara, não tem como não falar disso, né? Deepfake. Então a gente teve um caso recente que, cara, só isso aí também daria mais um episódio. Mas claro que eu quero ouvir de vocês. Léo, e do mundo enterprise... Beleza. Como é que tá essa visão? O que a gente vê hoje? As empresas... Eu sempre digo, falando de SOC especificamente, sempre que eu chego numa empresa eu digo, olha, eu não sei quantas pessoas tem no seu SOC, mas eu sei que não é suficiente, vocês não têm vida. E todo mundo faz que sim com a cabeça. Cada vez mais os atacantes hoje em dia estão utilizando inteligência artificial, os ataques estão mais complexos, crescem em quantidade. Eu vejo as empresas lutando para não só ter mais visibilidade, mas para reduzir a complexidade do seu ambiente, no que diz respeito à segurança. Uma coisa é certo, e a gente olha, a maior parte dos SOCs não conseguem atingir os seus objetivos, os seus KPIs. Então, uma coisa é certa, o SOC ele precisará se transformar. As empresas hoje estão buscando transformar seu SOC desse modelo tradicional de CIEM, de várias soluções, aquelas que têm um maior nível de maturidade já pensam na automação da resposta. Tá? Então a gente precisa transformar esse modelo. Neste modelo tradicional, não importa o quanto você invista, sua eficácia tende a ser cada vez menor. A Palo Alto lançou recentemente uma plataforma de SOC 2.0, que a gente chama de XIM, que juntou as nossas 3 soluções de Cortex, o motor analítico de XDR, a capacidade de superfície de ataque de uma solução chamada Expanse e a capacidade de automação de resposta dos incidentes, chamada de XSOAR. Então a gente juntou tudo isso numa plataforma única, chamada XIM, para ela ser o cockpit do seu SOC, baseado em inteligência artificial do início ao fim.
A ideia com isso é que você consiga reduzir muito o esforço dos analistas, empoderar ele para que ele passe a ser um supervisor do que está acontecendo, ao invés de ficar ele correlacionando alertas, que ele receba as informações o mais pronto possível, que ele consiga lidar com aquele 1% talvez de exceções, onde eu digo, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas eu preciso que você verifique. Até porque uma das coisas, além da quantidade de alertas, no mercado de segurança é a falta de pessoas, né? A falta de pessoas. Governo americano, Palo Alto, eu acho que todos os fabricantes hoje estão desenvolvendo programas de formação de pessoas, porque a falta de profissionais é gigante e cada vez falta mais, aumenta mais. Momento curiosidade aqui. Não sei se você pode divulgar, né, algum número global ou nacional da Palo Alto. Cara, me veio aqui, eu falei, cara, a gente precisa se espelhar em quem está à frente, investindo em segurança, porque quem pode estar nos ouvindo fala, cara, o que as grandes estão fazendo? Então, primeira curiosidade, se você pode divulgar, né? Quem que a Palo Alto hoje diria que é a empresa mais segura, né, do Brasil ou do mundo? Ou melhor, se não puder falar nome, qual que é a vertical, né? Acho que banco é meio óbvio, mas qual que é a vertical que seria a mais segura para a gente olhar essas práticas e falar, pô, vou trazer para o meu negócio. Eu gostaria de colocar a palavra madura na tua pergunta. Qual seria a empresa mais madura? Porque segurança não é um estado, é um processo. Eu diria que a mais segura é o vendedor de sanduíche na praia que não tem computador. Não tem acesso à internet. Olha lá que ele tá com o celular. Esse talvez esteja seguro. Respostas improváveis. É isso. Né? É isso. Eu não tenho essa informação. O que a gente tem de informação é assim, quem são os alvos mais visados hoje em dia? Setor financeiro, sempre. Setor de saúde, pelas informações, né? O dado hoje é o novo ativo valioso. Esses são os setores mais visados e que estão investindo muito em maturidade, mas eu não tenho essa informação. Foi pegadinha. Mas, cara, o Anísio trouxe a terceira frase do dia. Qual que foi? Desculpa. Segurança não é estado, é um processo. Cara, novo slogan, o Cybercat já mudou de slogan 2 vezes hoje. Né? Segurança não é Um estado. um estado. É um processo. Então você tem um processo de segurança. Você não pode deitar a cabeça no travesseiro de noite falando, tranquei a empresa, tá tudo certo, estou seguro. Não. Eu sei que minha empresa tem um sistema de alarme, eu sei que a energia está funcionando, eu sei que o no-break está carregado, eu sei que o alarme está conectado na 2 links, agora eu posso descansar. Cara, perfeito. Então, assim, Que é a tríade da segurança. Pessoas, processo, tecnologia. E quando a gente fala de perímetro, né? Você fala assim, o cara instalou câmera, o cara instalou tudo, aí todo mundo tem a mesma senha. 0, 1, 2, Você quer 3, ver 4, a 5. história, que tem uma notícia recente, que os Exato. caras fugiram da penitenciária de segurança máxima e a câmera estava desligada? Cara, Peraí, não o que tá não acontecendo? precisamos ir longe, aqui na Juscelina, aqui, Kubitschek, aqui em Rio Preto, uma avenida, vamos dizer, requintada aqui da cidade. Aconteceu um final de jogo, aconteceu um caso na frente do prédio, a câmera do prédio também não funcionava. Cara, É só pra assustar, só. Então, assim, não é nem longe. Tem os casos de longe que você fala, penitenciário. Não, teve aqui no condomínio que qualquer um pode estar morando e você não tem, você acredita que tem a segurança, então você tem que ter o processo. O síndico, a câmera está funcionando? Tem que ter o processo, não tem jeito. pô, gente, a gente daqui a pouco tá se encaminhando, né, pro encerramento do nosso episódio. Cara, eu não sei vocês estão nos ouvindo, eu aprendi demais. Os caras são feras, mas a gente gosta também de falar de coisa engraçada, né? E eu já tive a oportunidade de tomar umas com alguns desses feras aqui. E, cara, tem casos e casos. Então, momentos, né, bizarros ou engraçados da segurança, né? Coisas que você seja segurança diretamente, ou seja tecnologia, ou, né, X cliente, cara, você não vai acreditar. O cara fazia a segurança dele de tal forma. Então, o que a gente pode levar de humor? Porque a gente sabe que, para corrigir qualquer coisa, como vocês trouxeram aqui, a gente precisa saber onde está o problema, a causa, né? Eu diria que é o humor negro, né? Vai lá. Porque depois que é nos olhos dos outros é refresco, né? Mas nós tínhamos um cliente que tinha uma solução de perímetro ali, que é onde a gente gerenciava,
E que dentro dessa solução a gente tinha um cuidado de falar assim, o pessoal que trabalha remotamente, RDP, já foi discutido aqui, que é um protocolo muito visado, 500% de aumento pós-pandemia, durante a pandemia, no ataque dele, né? E a gente tinha conhecimentos que era só Brasil que eu acessava, falava, tá bom, RDP é aberto só pro Brasil. E eu brinco, né? Os caras do Brasil dificilmente vai receber um ataque do Brasil, né? Porque você chega no delegado da Polícia Civil aqui, ele chega na casa do cara com o endereço de IP. Tá tudo aqui no país. E aí, por outros motivos, né? A concorrência tá aí, o cliente trocou a solução ali de perímetro, a porta RDP, esqueceu de fechar pro Geo Brasil. Deu, acho que uma semana. Os russos, no dia da invasão, isso eu gravei, foi no dia da invasão da Rússia com a Ucrânia, eles também invadiram esse cliente e criptografaram tudo. Foi no mesmo dia. Aí é o humor negro, né? Aí eu falei, gente... Aí me chamaram quando eu correndo lá, peguei o log e falando, esse IP aqui que entrou, tá vendo? É russo. Cara, é russo. Foram os russos. Mais algum que vocês lembrem? Eu tenho uma historinha que eu tava fazendo um mapeamento de fluxo de dados com uma empresa, e aí eu peguei a moça, se eu não me engano, do financeiro, e ela já era velha de casa. Aí ela me contou, tudo que eu faço é digital. Tudo que eu faço é digital. Aí eu voltei para a reunião semanal que eu tenho com o pessoal da segurança, e aí eles falaram assim, ela falou que é tudo digital? Pera aí que eu vou mandar uma foto. Era uma mesa maior que essa, de coisa impressa, assim, porque tudo que ela recebia, tudo o boleto, ela imprimia e conferia na canetinha lá, e colocava em cima da mesa. E para piorar, isso depois se transformava em rascunho. Pô, cara. O pessoal tem medo da segurança, e eu acho que isso é uma das complexidades de se implantar uma postura legal. A questão Porque é fazer parte, envolver todo mundo no ecossistema. Acho que a segurança é trabalhar com todo mundo dentro da empresa. É um trabalho de todo mundo, né? Não só da equipe de segurança. Se eu fizer de uma forma, mas o porteiro deixa todo mundo entrar, não tem o que fazer, né? Boa. É a questão do elo, né? Do elo da corrente. Todos os elos ali. Isso é uma coisa que, assim, eu e o João, assim, desde sempre, a gente presta bastante atenção nos clientes para que a corrente cresça todos os elos de uma forma mais uniforme possível, né? Porque não adianta chegar lá com um produto milagroso e ele ser um pequeno elo, um grande elo, né? Porque vai ser um produto milagroso, numa corrente onde todos os outros elos não têm nenhuma atenção, né? Então isso é muito importante. E a questão do rascunho, que eu acho que o João quis dizer ali da segurança, que você pode ter certeza que ela imprimiu extrato de banco e usava como rascunho e às vezes entregava essa folha para alguém. Que loucura. Se a faxineira fosse um hacker avançado, ultra mega coletor de informação, né? Ele tava ali em cima da mesa para ela, simplesmente. Cleaner hacking. Tem algum caso? Não, o que eu tinha é aquele do backup. Aquele é pesado. Mas esse é clássico, né? Porque a gente já teve também uma situação assim, onde o cara faz o backup num HD externo, já começa ali, né? Que loucura. 2 para ter redundância, né? Mas os 2 conectados. Mas os 2 em cima do servidor. Eu, graças a Deus, quando eu trabalhava em outra cidade, passei por um episódio onde assaltaram a empresa, levaram os mais de 200 computadores, os servidores, tudo, e o que salvou a empresa foi que as fitas de backup, na época era fita ainda, ficavam dentro da minha gaveta de roupas lá do meu quarto. Então os dados da empresa estavam lá. Foi tipo, lógico, teve perda lá de 1, 2 dias, porque a fita do dia estava lá, aquela história, não era perfeita a rotina. Isso era final da década de 90 ainda, mas no fim deu tudo certo, assim, seguro, aquelas coisas, mas dor de cabeça, mas o fato do backup em si estar longe da empresa foi essencial. Gente, tudo que é bom chega ao seu fim, né? Então, cara, baita aula, né? A gente tem, sei lá, mais de 2 horas de conteúdo aí, né? Uma aula que a gente tinha papo pra mais horas aqui. Nós vamos ter que fazer Nem comecei a contar a história. Tem que fazer o EP/02/0. Pessoal, aguardem aí cenas dos próximos capítulos. Show. Teremos, né, a ideia é que a gente lance pelo menos semanalmente, quinzenalmente, novos episódios. E para finalizar, agradecer muito, né, a Silo, a Palo Alto,
né? Então, cara, são empresas que metade do PIB do Brasil tá nessa mesa aqui. Então, assim, são caras feras de verdade. Depois eu quero que, né, passar a palavra para que vocês deem um recado final aí do que vocês, né? O cara que está nos ouvindo, às vezes é um empresário, pode ser um CTO, ou é o cara que é o head de tecnologia ali, ele está tendo que se virar, né? Que recado vocês deixam? E também o nosso momento jabá, né? Já que vocês aceitaram o convite, quero abrir espaço para vocês falarem, né, como que as empresas podem contatar, né, a Silo para contratar, para fazer tudo por eles, ou as soluções da Palo Alto, né, quais são site, telefone, etc, etc. Então, por favor, e mais uma vez, obrigado. Bom, queria agradecer, né? Super legal esse papo. Por favor, nos sigam a Palo Alto nas redes sociais, meu LinkedIn, Leonardo Mascarenhas Leite, e uma das maneiras além do LinkedIn, uma das maneiras de entrar em contato com a gente é através da Silo. Em caso, espero que não, mas se você estiver sendo atacado, se você está numa emergência, entre em contato com a Silo, a gente vai entrar junto nessa. Também gostaria de agradecer também o Pedro e o Vinícius, que não puderam estar aqui, né? Faz parte da Silo aí com a gente. Para entrar em contato com a Silo, eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não sei de cabeça. É 17 99185 7920, telefone direto do Vinícius, ou o e-mail comercial@silo.com.br. E o próprio site também, né? O próprio site, Silo. que a gente está reformulando. Isso. E, gente, eu acho que o meu recado aí, né, que vão ter processo aí, vão fazer as coisas, né, que a segurança é um processinho, não podemos deixar ele parar. A segurança não pode ficar parada. Boa, boa. Gente, mais uma vez obrigado, Juliano, que cedeu aqui espaço para o Anísio. Obrigado pela participação. Com certeza a Silo é uma excelente opção, que a gente do Cybercast sente honrado, né, de estar próximo, de indicar, né, para clientes com grandes cases, grandes empresas que atendem a nível Brasil e fora do Brasil, e Palo Alto, essa referência, líder global, que a gente teve a honra de receber aqui. Pessoal, obrigado, até o próximo episódio, nos acompanhem aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. Um abraço.